Então tem primeiro antes de Cristo Simeão ben Shetá, chefe do Sinédrio, que era a casa maior do judiciário judaico. Orientou a formação de escolas nas eparquias, que eram pequenos agrupamentos, né, de homens, de soldados, né, de homens prontos para a batalha. Então, entre as famílias destes, né, um fornecimento de ensino mais avançado da lei. Para rapazes entre 16 e 17 anos, sendo mais tarde tornado obrigatório a toda a cidade por Josué ben Gamala. Tem um avanço aí dessa universalização do ensino, tá, devido ao avanço do cristianismo. Então, eles se previnem como? Ensinando, né, de uma forma mais extensa. E aí, o que você precisa pegar dessa atitude? Veja qual é a forma correta de se preservar uma tradição, uma geração, e fazer com que ela se fortaleça. Universalizando o ensino, aplicando ele de uma forma mais intensa, se dedicando mais, investindo mais na questão da educação. Por isso que na primeira aula, minha principal abordagem foi o chamado ao discipulado. Educação cristã, um chamado ao discipulado. Mais do que pregar, mais do que fazer cruzadas, mais do que fazer qualquer outra atividade, discipulado. Discipulado é, de fato, dedicar tudo à formação de discípulos, com esses discípulos, a formação de outros discípulos, a partir deles mesmos. Tá? Foi o que Cristo fez e é o que nós devemos fazer. Da era cristã ao século X, os judeus dispersos pelo mundo passaram a interagir muito mais com a cultura greco-romana. E aí temos, enquanto durante todas essas épocas históricas os judeus estão muito focados no texto revelado, tanto o texto escrito, Torá escrita, como a Torá oral, comentário ao texto escrito. Então, a Bíblia Sagrada permeia toda a atividade, todo o mundo deles. Com o advento da era cristã, com a diáspora cada vez mais intensa, eles passam a interagir com outras culturas. Então, ao mesmo tempo que isso, claro, vai causar alguns males, que será sanado pela valorização do ensino nas sinagogas em diversos povos onde eles estão habitando, também vai fazer deles grandes pontes de comunicação entre os saberes de diversos povos, tá certo? Com os quais estão em contato. Então, os judeus tornam-se um povo que universaliza o saber, né? Por causa dessa característica, pelo fato de estarem espalhados por esses povos, absorvendo dessas diferentes culturas. Surgindo então grandes filósofos como Filo de Alexandria e Maimônides, e os judeus passam a ser importantes ferramentas de intercâmbio entre o mundo ocidental e o Oriente Médio, por meio de suas traduções do árabe e do persa, difusão da cultura desses povos, e importante contribuição na medicina e na mística com a difusão da cabala esotérica. Então, os judeus passam a interagir agora em diversas áreas da cultura universal. Ok? Agora, outro conteúdo que eu quero trazer é em relação ao afinco dos judeus durante uma triste fase da sua história, que durou bastante até, que é a fase na qual os judeus ficaram confinados aos guetos. Tá? Então você tem com a ascensão da Idade Média, não universalmente, mas em alguns povos, em algumas regiões, os judeus eram muito mal vistos, né, pela sociedade, eram vistos com muita desconfiança. Então temos aí os judeus um povo muito peculiar, né, muito diferenciado em relação aos demais. E em alguns momentos manifestou-se muita desconfiança em relação aos judeus, com isso sendo obrigados a se manterem quase que num mundo paralelo, né, isolado nos guetos, mas nem por isso eles abandonaram o valor do ensino, o valor da aprendizagem, e com isso criaram escolas, mesmo com toda a limitação, tá? Mesmo toda a limitação que havia, eles tinham essas escolas onde o conhecimento continuava sendo cultivado, tá? E aí algumas comunidades, claro, ficaram tanto defasadas em relação ao conhecimento mais universal, mas mesmo assim mantinham forte as suas tradições. Suas tradições eram fortemente preservadas por causa dessa atitude, em mesmo diante de certa segregação, continuarem, tá certo, um processo de ensino-aprendizagem muito aprofundado em relação à sua cultura, em relação aos seus textos sagrados. E aí temos a questão do Cheder, ainda aqui no livro Conhecimento Judaico 1, de Nathan Alzubel, na página 162, ele fala sobre o Cheder. Veja só. Em hebraico significa quarto, ou Shedarim. É difícil determinar quando foi exatamente que o Talmud Torá, texto escrito, né, o comentário sobre o texto, o estudo, né, do texto escrito, Talmud Torá, a escola elementar religiosa tradicional desde o fim da fase da Judéia,
se transformou no cheder de um só compartimento. Então ele comunica aqui que há uma certa dificuldade em estabelecer quando foi a transição daquele Talmud Torá, né, onde era ministrado esse ensino aos componentes daquela cidade, daquela aldeia, né, dentro da sinagoga, transmitido agora para esta fase mais limitada, né, ao cheder, ao quarto, né, no qual o mestre Melamed comunica o conhecimento aí àquelas crianças das famílias segregadas naquele gueto, né? Não tem como saber quando houve essa transição, mas certamente com a queda, né, da antiga Judéia, com a queda em 70 depois de Cristo e definitivamente em 135 depois de Cristo. Provavelmente ela se tornou a forma tão conhecida pelos judeus da geração antiga, originários da Europa Oriental principalmente, onde havia uma perseguição muito intensa. Então os judeus askenazes, né, da Europa Oriental, os judeus do interior, os sefaraditas não viveram tanta perseguição assim, também viveram, mas não tanto quanto os askenazitas, né, os judeus do interior. Durante o período que foi muito bem descrito com a Idade Média Judaica, esse período iniciou-se no século XVI com os guetos eslavos e só terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Foi um período vasto, um período extenso em que eles foram confinados a esse tipo de ensino. Em nossa época, o cheder está peculiarmente associado aos setores ultra-ortodoxos e de língua Yiddish. Então, a língua Yiddish é uma espécie de um dialeto hebraico no qual mantém-se a escrita, tá? Adotando-se a língua da região onde eles estão. Então, o Yiddish é um tipo de um dialeto, né, criado para se manter algo da tradição. Então, geralmente, a letra é hebraica, mas adapta-se à língua, né, da região onde encontra-se esse povo, né, essa parte do povo judeu. Então surge aí o Yiddish. Formas similares do cheder ainda existem nas regiões atrasadas no norte da África e dos países islâmicos no Oriente Próximo, no Oriente Médio, por exemplo no Iêmen. Né? O Iêmen é um local onde tem uma importante comunidade judaica e é um país islâmico extremista, então a situação deles lá é bem difícil, né? Então eles têm uma atuação mais restrita na sociedade. Com isso eles acabam apelando para essa forma de ensino mais interior, né? Embora não fosse raro, especialmente nas comunidades menores da Palestina e nos países da diáspora judaica na era talmúdica, as crianças receberam instrução religiosa do professor, o Melamed, nos próprios aposentos deste. A verdade, porém, é que a realidade desse ensino era de nível muito inferior ao alcançado no Talmud Torá tradicional. Essa última instituição, que era uma escola de confiança, tinha, via de regra, um corpo de vários professores. Era melhor organizada e tinha um melhor controle administrativo e disciplina de classe. Seus professores também eram mais qualificados do que o Melamed, e o local de funcionamento era, no mínimo, mais atraente para crianças do que o cheder, mais informal e desorganizado. Além disso, a matéria lecionada no Talmud Torá era um tanto mais ampla em conteúdo do que a do cheder. Então, no Talmud Torá, vimos lá, né, as fases Mikra, Mishnah e Gemara. Então, havia todo um processo de desenvolvimento mais amplo. Mas o cheder, durante muito tempo, foi a salvação para que essa sociedade não caísse, né, numa destruição cultural, mesmo sendo obrigados a se manterem segregados dentro desses guetos. Então, foi o que pôde, de fato, dar a eles, né, pelo menos o apreço, continuar, né, o apreço pelo conteúdo cultural que já havia sido acumulado ao longo de muitos séculos, né, mesmo com toda a limitação, né, com a limitação tanto de espaço quanto de técnica, né, do Melamed, mas é o que eles tinham para a época e foi o que os manteve até o final da Segunda Guerra Mundial, né, quando eles tiveram aí um reconhecimento, né, um reconhecimento das suas necessidades como cidadãos do mundo, né, e o respeito que agora se dava, né, se votava a este povo e que eles tivessem o direito de conviver e de ter os seus direitos humanos respeitados. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial, até lá eles tiveram que se virar com essa instituição muito mais limitada, né, o cheder. Aí, conteúdo que eu quero trazer para finalizar esta aula, aqui no livro o mais completo guia sobre o judaísmo, do Rabbi Benjamin Black, ele vai falar um pouco sobre a importância da sinagoga como casa de estudos também. Veja só,
na página 302, ele nos diz: a sinagoga vem sendo por séculos o local onde os judeus se reúnem tanto para rezar quanto para estudar. Segundo os antigos rabinos, rezar é a maneira pela qual o homem e a mulher falam com Deus. Por sua vez, estudar é o modo como Deus se dirige ao homem e à mulher. Ou seja, nós não dizemos nas nossas congregações que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Então é a mesma comunicação no sentido do conceito, né, que eles adotam aqui para com a comunicação de nós para com Deus através da oração e a comunicação de Deus para conosco através da Sagrada Escritura, tá ok? Então temos aí o valor, né, do ensino. Por isso que eu digo que a cultura cristã e a judaica estão entrelaçadas, né? Claro que algumas coisas foram modificadas, mas algumas questões base estão presentes aí dentro da nossa cultura. Por isso que temos que primeiro estudar a cultura hebraica para partir para a cultura cristã de modo geral. Se quisermos que Deus ouça nossos pedidos, devemos escutar com muita convicção o que Ele quer de nós. A sinagoga sempre teve exemplares de livros sagrados necessários aos estudos. A lei judaica decretou: os moradores de uma cidade devem buscar comprar um Sefer Torá, Pentateuco, em um rolo de pergaminho, o livro dos profetas e os escritos, que é a Tanakh completa, de modo que qualquer um que queira lê-los possa fazê-lo. Hoje em dia, quando os livros são impressos, deve-se buscar a aquisição dos exemplares necessários, tais como a Bíblia, com os comentários de Rashi, a Mishnah, todo o Talmud, o Shulchan Aruch, de maneira que quem quiser possa estudá-los. Mishnah Berurah, principal comentário do Shulchan Aruch. E aí coloca a imagem aqui de uma sinagoga. Os livros comunitários eram mantidos na sinagoga, Bet Midrash. Ou seja, na verdade a sinagoga foi a primeira biblioteca pública da história. Uma vez que os livros estão ali, a sinagoga também vem servindo há muitos séculos como centro de educação formal para crianças. A lei judaica foi a primeira a estabelecer a obrigatoriedade de educação universal. Isso que é maravilhoso, né? Por isso o engrandecimento desse povo, mesmo com as suas limitações e as suas perseguições. O Talmud nos diz que havia 480 sinagogas em Jerusalém, numa cidade, e cada uma delas tinha uma escola de ensino elementar e um ensino secundário. Na maioria das vezes, ambas encontravam-se no mesmo prédio, que servia para as rezas e para as reuniões da comunidade. Importante contribuição aqui do guia, o mais completo guia sobre o judaísmo, tá? E agora, como havia falado, um texto mais específico sobre o ritual, né, a ritualística do Bar Mitzvah, tá? Sobre a ritualística do Bar Mitzvah. Veja só, Natan Alzubel, Conhecimento Judaico 1, página 65, Bar Mitzvah, que vai seguindo paralelamente ao Talmud Torá. O Talmud Torá ministrado pelos professores, depois do Cheder, né, na época de maior perseguição, durante a Alta Idade Média judaica, na Idade Média judaica, né, e o final da Segunda Guerra Mundial. E a questão da instituição familiar, da obrigatoriedade do ensino do pai aos filhos, né? E a instituição desse rito de passagem, o Bar Mitzvah. Em hebraico significa filho do mandamento, né? Mitzvah ou Mitzvot. Em linguagem comum, refere-se simplesmente à condição ou cerimônia do Bar Mitzvah, segundo o modo de pensar de nossa época. Um rapaz de 13 anos ainda é considerado uma criança, né, na nossa cultura. Mas em séculos anteriores e sob condições de vida diferentes das que existem hoje, o processo de maturação das crianças tinha um andamento muito mais rápido. O rapaz de 13 anos, na configuração sóbria e dura do gueto europeu, estava para todos os efeitos às portas mesmo da idade adulta. A cerimônia religiosa do Bar Mitzvah era destinada a celebrar uma importante ocasião em que deixava a infância para trás. Parece não haver dúvida de que a origem da ideia concedente à maturidade aos 13 anos se reporta ao passado sombrio dos primórdios da história judaica. Pode-se inferir de práticas generalizadas nas religiões do Antigo Oriente Semítico, bem como de povos primitivos contemporâneos, que a condição da maturidade masculina era determinada a princípio somente pelo critério biológico. Ao atingir a puberdade, o rapaz era automaticamente considerado homem responsável. Antes, porém, de lhe ser permitido ocupar o lugar a que se tinha direito entre os seus pares adultos, era obrigado a submeter-se a provas, muitas vezes severas e dolorosas, impostas pelos ritos de iniciação tribal. É bem provável que antes da aurora da história hebreu-israelita,
o rito da circuncisão tenha sido uma dessas provas que, com a evolução humanizante das ideias, atitudes e práticas judaicas, tenha passado a ser feita na criança de 8 dias. É passado aí para uma fase mais tenra, né, para se evitar essas consequências dolorosas, né, do rito da circuncisão, né. Entre os judeus, a partir do final do período do Segundo Templo, o que antes tinha sido um rito tribal de iniciação adquiriu uma conotação moral e espiritual, constituindo um importante marco religioso e social na vida do homem judeu. Então, o primeiro templo de Salomão, que caiu com a invasão babilônica. O segundo templo, que caiu na época da destruição romana, né? Então, na época do segundo templo, essa instituição tornou-se cada vez mais forte e mais presente aí na vida do povo judeu. Uma interpretação da Mishnah, escrita no século I a.C., faz referência aos 13 anos, século I da era cristã, né? Século I da era comum, século I depois de Cristo. Faz referência aos 13 anos como sendo a idade apropriada para se começar a cumprir as 613 mitzvot, ou mandamentos da Bíblia. Até o 13º ano, observou Tana, sábio, Eleazar, é dever do pai educar seu filho, mas depois disso ele deve dizer: abençoado seja aquele que tirou de mim a responsabilidade por esse rapaz. Em resumo, é esse todo o significado do Bar Mitzvah, a desincumbência agora do pai, já tendo cumprido a sua função até os 13 anos de idade deste rapaz. Na antiguidade, o rapaz que fazia Bar Mitzvah em Jerusalém era levado por seu pai ao sacerdote do templo e aos anciãos, a fim de receber sua bênção, seu aconselhamento moral e sua prece para que se lhe garantisse uma porção da Torá e no cumprimento das boas ações. Atualmente, o rabino exerce as mesmas funções. Veja aí a situação na qual Lucas narra, onde Cristo discute com os sábios no templo, e acreditamos certamente de que aquela era um rito de Bar Mitzvah, no qual ele foi conduzido por sua família, né, para a realização deste rito. E é onde ele se achou discutindo, né, a lei com os mais sábios ali daquele momento. A cerimônia do Bar Mitzvah tem lugar em geral na sinagoga durante o serviço religioso matinal. No primeiro sábado, depois de um rapaz ter completado 13 anos, concede-se-lhe a honra de ser chamado pela primeira vez para ler no pergaminho da Torá diante de toda a congregação. Depois da conclusão da leitura e de ter recitado a segunda bênção, seu pai aproxima-se do pódio e pronuncia alto a fórmula histórica de separação moral. Abençoado seja aquele que me liberta da responsabilidade por essa criança. Em séculos anteriores, essa cerimônia constituía um dramático ponto de partida. A criança não era mais considerada dependente de seu pai. Sua conduta moral e devoção tornava-se responsabilidade pessoal. Podia ter muitos dos privilégios religiosos de que gozavam seu pai e todos os adultos do sexo masculino. Podia participar do Minyan Quorum, de 10 pessoas, obrigatório para qualquer culto público. Podia também ser um dos 3 homens adultos cuja presença é requerida pela lei rabínica no recitativo das graças após as refeições. E como seus maiores devia agora usar o tefilim, filactérios, na oração matinal. Vejamos aí, característica da sociedade judaica, a responsabilização desse rapaz já em tenra idade, aos 13 anos, e a inserção dele agora dentro do mundo dos adultos. E você, com essas características, né, diante dessas informações, você entende porque esse povo veio a se engrandecer tanto, né, na terra. Então, dentre tantos outros aspectos, né, dentre tantas outras características, temos esse aspecto cultural muito, muito extraordinariamente elevado, né? E o privilégio que eles têm em serem um povo que recebeu a lei sagrada, a lei divina, e como ela enriqueceu e até hoje enriquece e é de fato um farol para a vida desse povo, desse maravilhoso povo. Veja só, eu tenho aqui um material do IBAD também que fala sobre esse processo, e só para apontar aqui os títulos, né, o processo da educação nas sociedades tribais e fluviais, a educação no Antigo Testamento, né, já passamos tudo isso aí, a era patriarcal, o Pentateuco como recurso pedagógico, que foi de fato a base, né, de toda a sua educação e cultura, os líderes religiosos que cumprem a sua função de professores, então era um líder religioso / professor, né, tinha sempre
essa função, né, essa missão. A metodologia do ensino entre os hebreus, que eles abordam aí no processo de educação do IBAD, a gente viu aqui também, né, de uma forma geral. A tradição como recurso educacional sempre permeou a sua educação e foi o foco dela, né? A educação manual e os ofícios, que acompanhava também a educação religiosa. Nunca foi uma educação apenas idealista, mas era também a educação prática, comunicada pelos pais. E a gente viu na leitura do Bar Mitzvah como uma educação bastante primitiva e uma educação bastante presente no seio familiar, acompanha paralelamente a educação bíblica dada nas sinagogas, nas instituições. Então temos esses dois viés aí que são ambos muito importantes para a formação do cidadão judeu. O princípio da educação hebraica, a sinagoga como escola, a dispersão dos judeus e a manutenção da sua cultura, a educação no período grego, né, quando há grandes perseguições, o helenismo e a contrapartida aí da fortalecimento, né, das instituições do ensino judaicos em contraposição a esse tentativa de helenização total. A educação do Império Romano, né, as famílias, como elas de fato buscam sempre se proteger contra a invasão dessa cultura pagã, né, dentro do seio familiar, dentro da cultura judaica. E finalmente a organização dos grupos políticos religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, grupos presentes aí na sociedade na época de Cristo. São grupos com diversidade de tendências político-religiosas que se estabeleceram no decorrer dos anos paralelamente à expansão do helenismo. Escribas e fariseus compondo um grupo bastante associado, né? Os escribas, os copistas, né? Os técnicos, especialistas nos textos bíblicos, os fariseus muito mais voltados aí ao ensino, né? Os professores, e os saduceus ligados aí à tradição de Sadoc, sacerdotal, né? Que depois são ligados mais a uma atuação política, né? Porque os romanos, quando invadem, fazem acordos e buscam tratar com as lideranças e entendem ser as lideranças os sacerdotes. Tá? E por isso que os saduceus, ligados aos sacerdotes, assumem um caráter muito mais político do que cultural. Tá, ok? Temos aí, depois vamos partir para a educação cristã. No final, ele nos passa aqui alguns fatores positivos e negativos. Basicamente, fatores positivos, temos a questão da grande valorização que eles deram à sua cultura, né, e ao conteúdo bíblico como elemento base da sua cultura. E os fatores negativos foram mesmo o isolamento que eles promoveram, né, uma vez que eles entendiam que esta cultura era muito superior, eles desprezaram as culturas dos outros povos e isso veio para eles causar depois algum prejuízo. Foi sanado mais tarde quando eles interagiram muito mais com outros povos, né, na época da diáspora, e na atualidade os judeus estão envolvidos aí em diversas ações culturais de modo geral, né? Mas de certa forma, em algum momento acabou sendo um prejuízo para eles, porque acabou promovendo um ostracismo, né? Eles ficaram isolados na sua cultura. Mas isso de fato foi sanado com a interação dos judeus dentro de outros movimentos culturais, né? Interagindo, trazendo muitos benefícios, né? Então, claro, há ainda algum isolamento, algum distanciamento, há ainda, né, alguns elementos que de fato não interagem, não buscam esse contato, acabam prejudicando a sua comunidade, mas muitos que fazem sim esse contato, essa ponte, e acabam beneficiando a sociedade com esse conhecimento que nos é legado e que está na base da formação da nossa sociedade ocidental, com essa base judaico-cristã. Então, com isso, encerramos a questão aqui da educação hebraica, né, em linhas gerais, né, uma passada geral aqui da educação hebraica, e vamos partir então para a educação cristã na próxima aula. A aula ficou, obviamente, muito extensa, mas porque tinha muito conteúdo e é interessante que você, pelo menos partindo daqui, amplie, buscando cada vez mais conhecimento nessas áreas aí. Então, com esta base, partimos para a educação cristã para a próxima aula, tá ok? Agradeço muito por você ter ficado aí, né, acompanhando essa aula. Se você gostou, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e que o Senhor continue grandemente abençoando sua vida ao longo do nosso curso de teologia. Muito obrigado.